Pai do Senhor, vamos começar essa live. Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal. Você tem a oportunidade de estar aí curtindo, amém, essa live. Quanto mais você curte, mais pessoas vai chegando para a live, amém. Bom dia. E o Denise, bom dia, bom dia. Quanto mais você curte, mais pessoas. Bom dia, Eline, bom dia. Bom dia a todos que vai chegando aí, amém. Quanto mais você curte, mais pessoas a gente vai alcançar, amém. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor. Só possa estar abençoando cada pessoa, Pai, que vai estar aqui nesta live, Deus. Abençoa essa pessoa que está representando a família dela, abençoa cada um da família dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra que ela é viva e eficaz. Que essa palavra venha falar conosco, Pai. Venha alcançar os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai. Que a Tua graça venha nos alcançar, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, por tudo. Tu és maravilhoso, Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Abençoa cada seguidor deste aplicativo, Pai, em nome de Jesus. Que essa live seja abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos à leitura. Gálatas, capítulo 2. Quanto mais você curte, mais pessoas é alcançada, amém? Lembre-se disso. Bom dia, Ronilson. Deus abençoe. Gálatas capítulo 2 vai dizer assim a palavra do Senhor. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes impus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Aleluia. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Bom dia, mãe, essa mãe. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entregaram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nós, porém, em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenha sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, e recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram e foi retirado e se apartou deles, temendo
os que eram da circuncisão, e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Aleluia. Bom dia, mãe. Benção, mãe. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Aleluia. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, e porventura Cristo ministrou o pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destrui, constitui-me a mim mesmo transgressor. Aleluia. Bom dia, Diego. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-me que Cristo morreu debalde. Aleluia. Capítulo 3, do 1 ao 20, vai dizer assim, de Gálatas. O insensato, Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdades, a vós perante os olhos de quem Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pela fé, pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Aleluia. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Sabeis, pois, que os são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Aleluia. Todas aquelas, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Aleluia. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aleluia. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo Jesus, e para que pela fé nos recebemos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz, e as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, é a tua posteridade, que é Cristo. Aleluia. Mas digo isto, que tendo isso sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a invalidou, de forma que abolia a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo e para que a lei foi ordenada por causa dos transgressores, até que viesse a posteridade, a quem foi a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos da mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é um só, mas Deus é um. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos à leitura de Jeremias 49. Olha só o que vai falar Jeremias. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem filhos Israel, nem herdeiros, porque pois herdou Malca, Agade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á um montão de ruínas. Aleluia. E nos lugares da sua jurisdição serão queimados, e Israel herdará aqueles que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filhas de Rabá, cingi-vos de pano de saco, lamentai e dai voltas pelos valados, porque Malca irá em cativeiro, e os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente, porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales. Ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: Malca, salve me engano, é uma cidade. Amém. Malca é uma cidade. Malca é uma cidade. Thomas. Quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor, Jeová dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançado fora, cada um frente, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disso farei voltar aos cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Com Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temar? Já pereceu o conselho dos sábios, corrompeu-se a sua sabedoria. Fugi, voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Dedá, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que o visitei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificaram,
quando julgassem suficiente, mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. É destruída a sua descendência. Perdão. Como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Perdão. Porque assim diz o Senhor: eis que aqueles que não estavam condenados a beber o corpo totalmente o beberão, e tu ficarás inteiramente impune. Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bozerá servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de execração, e todas as suas cidades se tornarão em assolação perpétuas. Houve um rumor vindo do Senhor que um embaixador é enviado às nações, para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Porque eis que fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens, quando a tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribei, diz o Senhor. Assim servirá Edom no espanto, todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as pragas. Aleluia. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que como um leão subirá na enchente do Jordão contra a morada do forte, porque num momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim, e quem me emprazaria, e quem é o pastor que subsistiria perante mim? Aleluia, vai curtindo aí, meu irmão, essa live, amém? Portanto, ouve o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios, que ele intentou contra os moradores de Temar. Certamente os menores do rebanho os arrastarão, certamente assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e no seu grito até ao mar vermelho se ouviu o som. Eis que como águia subirá, e voará, e estenderá asas sobre Bozerá, e o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está em suas dores. Contra Damasco envergonhou-se Ramat e Arpad, e portanto ouviram más novas, e desmaiaram no mar. A angústia não se pode sossegar. Enfraquecido está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou. Angústia e dores tomaram como da mulher que está de parto. Como não está abandonada, afamará da cidade, a cidade de meu fogedo. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad, contra Quedar e contra os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos e subi contra Quedar, e desfrutai os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas e os seus gados, as suas cortinas e todos os seus utensílios, e os seus camelos levarão para si, e lhes gritarão a medo de todos os lados. Fugi e desviai-vos para muito longe, e habitai nas profundezas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia,
tomou conselho contra vós e intentou um desígnio contra vós. Levantai-vos e subi contra uma nação em repouso que habitai confiantemente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, que habitam sós. E os seus camelos serão para a presa, e a multidão dos seus gados para despojo, e espalharei a todo vento aqueles que têm cortado os cantos do seu cabelo, e de todos os lados lhe trarei a ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de dragões, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Aleluia. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e o espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não venham os fugitivos de Elão, e farei que Elão tema diante dos seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre ele o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los, e porei o meu trono em Elão, e destruirão dali o rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar aos cativos de Elão, diz o Senhor. Aleluia. Jeremias capítulo 50. Vai curtindo aí, meu irmão. Amém. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias o profeta. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, e fazei ouvir, e não encubrais. Dizei: tomada é a Babilônia, confundido está Bel, atropelado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos, e caídos estão os seus deuses, porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela. Desde os homens até os animais fugirão e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão. Aleluia. Ao Senhor seu Deus, pelo caminho de Sião, perguntarão, para ali dirigirão o rosto, virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno, que nunca será esquecido. Aleluia. Ovelhas perdidas foram o meu povo, os meus pastores as fizeram errar, para os montes se deixaram desviar. De monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar de seu repouso. Todos os que as acham as devorarão. E os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, e a morada da justiça sim, o Senhor a esperança de seus pais. Fugi no meio da Babilônia, e saia da terra dos caldeus, e sede como os carneiros diante do rebanho, porque eis que eu sustentarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada suas flechas, e serão como de valente herói. Nenhum tornará sem efeito, e a caldeia servirá de presa. Todos os que saquearam ficarão fartos, diz o Senhor, porquanto vos alegrastes e saltastes de prazer, ó saqueadores da minha herança, e vós inchartes como bezerro gorda, e rinchastes como cavalos vigorosos.
será muito confundida vossa mãe, ficará envergonhada o que vos deu à luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará, vendo todas as suas pragas. Preparai-vos para cercar a Babilônia, todos os que armai arcos, atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a, ela se submeteu. Cairão seus fundamentos, estão derribados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez, fazei-lhe. Arrancai da Babilônia aquele que semeia e aquele que leva a foice do tempo da cega, por causa da espada aflitiva. Virá-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões e afugentarão o primeiro a devorá-lo. Foi o rei da Assíria, e por último Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que visitarei o rei da Babilônia e a sua terra, como visitei o rei da Assíria, e farei tornar Israel para a sua morada, e pastará no Carmelo em Bazar, e far-se-á a sua alma no monte de Efraim em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada, e os pecadores de Judá não se acharão, porque perdoarei os que eu deixei de resto. Sobe contra a terra de Merataim, sobe contra ela e contra os moradores de Pecode, assola inteiramente, destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faz conforme tudo o que se mandei. Aleluia. Estrondo de batalha há na terra e de grande destruição, como foi cortado e quebrantado o martelo de toda a terra, como se tornou a Babilônia em espanto entre as nações. Laços te armei e também fostes presa, ó Babilônia, e tu não o soubeste, fostes achado e também apanhada, porque contra o Senhor te entremetestes. O Senhor abriu o seu tesouro e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Jeová dos exércitos tem uma obra e realiza na terra dos caldeus. Aleluia. Vai curtindo aí, meu irmão. Amém. Se você está gostando dessa live, vinde contra elas nos confins da terra, abri os seus celeiros, trilhai como a feixes e destruídes de todo, nada lhe fiquei de resto. Matai a espada todos os seus novilhos, que eles desçam ao degoladouro. Ai deles, porque veio o seu dia, o tempo da sua visitação. Tal é a voz dos que fugiram, escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor, nosso Deus, a vingança do seu tempo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos, acampai-vos contra ela em redor, que ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que lhe fez. Fazei-lhe, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desraigados naquele dia, diz o Senhor. Aleluia. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que hei de te visitar.
Então tropeçarão o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. E porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus contornos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, todos os que levantaram cativos, os retiveram e não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleitará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietais os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus lábios. Aleluia. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes, e desmaiarão. A espada virá sobre os seus cavalos, e sobre os seus carros, e sobre todo o seu misto que está no meio dela. E eles serão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros, e serão saqueados. Aleluia. Cairá seca sobre as suas águas, e secarão, porque é uma terra de imagens de escultura. E eles, pelos seus ídolos, andam enfurecidos, por isso habitarão nela as feras do deserto, com os animais bravos das ilhas. Também habitarão nela os avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração, como quando Deus transtornou a Sodoma e a Gomorra e os seus vizinhos, diz o Senhor. Assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Eis que um povo vem do norte, e uma grande nação, e reis poderosos se levantarão nos lados mais remotos da terra. Aleluia. Arco e lança tomarão eles, são cruéis, e não conhecerão a compaixão. A sua voz bramará como o mar, e eles cavalgarão como um homem aparecido para a batalha contra ti, ó filho de Babilônia. Ó rei da Babilônia, ouviu a fama deles, e desfaleceram as suas mãos. Angústia se apoderar dele, dores como da que está de parto. Eis que como um leão subirá na enchente do Jordão, contra a morada forte. Mas no momento o farei correr dali, e ao escolhido porei contra ela. Porque quem é semelhante a mim? E quem me citará a mim? E quem é o pastor que subsistirá perante a mim? Aleluia. Portanto, ouvi o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia, e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Bom dia, Raquel. Certamente os menores do rebanho os arrastarão, certamente será assolada a morada deles. Ao estrondo da tomada da Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Aleluia. Amém. Jeremias 49 e 50. Vamos à leitura de Salmo 143. Salmo 143 vai dizer assim a palavra do Senhor. Senhor, ó Senhor, ouve a minha oração. Inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade. Aleluia. E não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não me achará justo vivente. Aleluia. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até ao chão, fez-me habitar. Aleluia. Deus abençoe, Raquel. Na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pelo que o meu espírito se angustia em mim,
e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como a terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio, fazendo-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Aleluia. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refúgio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira-me a minha alma da angústia, e por misericórdias desraiga os meus inimigos, e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Aleluia. Amém. Vai curtindo aí, meu irmão, essa live, amém? Aleluia. Porque está abatida, ó minha alma, porque te tens está dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Provérbios 27 vai dizer assim a palavra do Senhor: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não os seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome, até o amargo é doce. Aleluia. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos, cedo de manhã, como a maldição é recebida. A esposa briguenta é como gotejar constante no dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Aleluia. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O Seol e a destruição são inacessíveis, como inacessíveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa o insensato como o trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, sugerem novos brotos, e o capim das colinas for colhidos, os cordeiros fornecerão a você roupa, e os bodes renderão a você o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra, para alimentar-se você e a sua família, e para sustentar suas servas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Amém? Livro Final da Tempestade. A palavra do Senhor diz que Daniel foi levado cativo ainda jovem junto ao seu povo para a Babilônia, que era o maior reinado da época. Daniel 1. No entanto, uma das coisas extraordinárias dessa história é que as Escrituras nos contam que ele se destacou por sua boa aparência, inteligência e sabedoria, tanto que foi selecionado para fazer parte da equipe que aconselharia diretamente o rei. Os anos passaram e mesmo depois que a Babilônia foi invadida por outros impérios, o profeta manteve sua posição de honra perante as autoridades que vieram em seguida. Muitas coisas se transformaram com a troca de reis e gerações, mas uma delas nunca mudou na vida de Daniel: sua devoção e entrega radical a Deus. Encontramos um exemplo disso em sua narrativa na Bíblia. Aleluia. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e, com as janelas abertas em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos e 3 vezes ao dia ele orou e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Aleluia. Com o decorrer do tempo, alguns conselheiros que moravam no palácio, invejando a postura de Daniel, intentando o mal contra a sua vida, convenceram o rei Dário a criar um decreto determinado que qualquer pessoa que prestasse culto a algo ou alguém que não fosse o rei seria lançado na cova dos leões para servir-lhes de alimento. Aquele homem sabia da fé e do caráter irrepreensível de Daniel. Por isso, criaram armadilhas constantes para atacá-lo a qualquer custo. Ele, contudo, não deixou-se abalar pelas circunstâncias ou pela opinião deles, mas permaneceu firme em Deus. Aleluia. A atitude de Daniel face a essa situação nos ensina que existe apenas uma coisa em nossas vidas que não podemos abrir mão: nosso relacionamento com o Senhor. Pois quanto mais dele temos em nós, mais fácil é renunciar a qualquer outra coisa. Diante de sua presença, tudo perde a graça. Voz nenhuma parece tão importante. Pessoa alguma é ilustre a esse nível. Nada tem tanto valor. Por outro lado, quanto menos nos aproximarmos de Deus, qualquer entulho parece ouro. Conforme avançamos na leitura da história de Daniel, vemos que ele, apesar de todos os obstáculos, não se deixou amoldar de acordo com a Babilônia. Mesmo com toda a pressão, inveja e ódio que recebia de pessoas que conviviam com ele e um decreto que o levaria à morte, não tentou se encaixar nos padrões contrários à sua fé para salvar a sua vida ou se tornar amigo dos que o perseguiam. Aleluia. Isso porque amoldar-se ao ambiente pode parecer-se inofensivo, mas se pararmos para pensar, quantos são destruídos por tentarem agradar a todos. Pessoas nessa condição gastam suas vidas mendigando atenção e aprovação dos outros, e mal sabem ou se importam que o Rei do Universo lhe aprova e concede toda a sua atenção. Logo, a única atenção e aprovação de que precisamos já é a nossa. Aleluia. E não vos amoldeis com os costumes do mundo. Não se amoldeie às coisas do mundo. Você vai acabar agradando o mundo e não a Deus. Amém? Vamos à leitura do Salmo 91, que vai dizer assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia,
nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Aleluia. Ele clamará a mim e eu lhe darei a resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Santo, santo. Vamos à leitura do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em vez de pastagem me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me proteges. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, pessoal. Vou estar encerrando essa live. Alguém tem algum motivo de oração? Alguém tem algum motivo? Amém. Senhor, eu quero te entregar a vida do meu pai. Senhor, cura ele, liberta ele, Pai, de todo mal. Te agradeço, Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, pode todas as coisas. Creio que o meu pai já está curado, já está livre de toda doença, de toda enfermidade, Pai. Caiu por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer também pela vida de Carlinhos, Pai. Eu sei que o Senhor está agindo na vida dele, eu sei que o Senhor está curando ele, libertando ele, Pai. E eu só quero te agradecer, Pai, porque isso é o Deus do impossível. O Senhor será glorificado através da vida dele, Pai, em nome de Jesus, Pai. Carlinhos é do Senhor, Carlinhos é filho amado teu, Pai. Eu sei que o Senhor está agindo, Pai. Eu sei que o Senhor está curando e libertando ele, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque Jesus já nos livrou de todo mal, já nos libertou de toda doença, de toda enfermidade, Pai, através do sangue derramado de Jesus. Cristo nos libertou. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Cristo, porque o Senhor nos libertou de todo mal. Amém. Janaína, qual o motivo de oração? Coloca aqui o motivo que eu oro por você agora. Amém. Aleluia. Vida sentimental, amém. Aleluia. Janaína, você crê que Deus pode... que Deus é o Deus do impossível? Você crê que Deus pode fazer todas as coisas? Deus vai agir através da tua fé. Amém? Deus vai agir através da tua fé. Amém, irmão. Amém. Pai amado, Pai querido, eu quero te entregar a vida de Janaína, Pai. Senhor, dá um renovo, Pai, na vida dela. Senhor, que ela possa ter domínio próprio, Pai, sobre a vida sentimental dela, Senhor.
Cura ela, livra ela, Pai, de todo mal. Liberta ela, Pai, de toda amargura, todo sentimento ruim. Vai caindo por terra agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que ela possa liberar os perdão que ela tem que liberar, Pai. Que ela possa fazer a parte dela, porque a sua, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer. O possível o homem faz, o ser humano faz o possível e o impossível só Deus. Senhor, que ela venha ser curada, liberta, Pai, de todo sentimento ruim. Todo sentimento opressor, Pai, cai por terra agora em nome de Jesus, Pai. Mente renovada, Pai, em nome de Jesus. Que a mente dela seja renovada agora, Pai. Que o coração dela, Pai, venha a ser renovado. Sentimentos de paz. Que o shalom do Senhor, a paz que excede todo entendimento, Pai, venha cair sobre a vida dela agora, em nome de Jesus, Pai. Liberta ela de todo sentimento ruim, todo sentimento opressor caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Pai amado, Pai querido, eu quero te entregar a vida de cada um que esteve aqui, Pai, nesta live. Abençoa a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Cada um que precisa do Senhor, precisa de uma intercessão, Pai. Vai agora, Pai, envia o Teu Espírito Santo para interceder por essas pessoas com gemidos inexprimíveis, Pai. Senhor, que só possa livrar, Pai, todo laço, todo embaraço caia por terra agora, Pai, da vida dessas pessoas, Pai. O diabo, ele não tem poder para destruir a vida dessas pessoas, porque a vida delas é do Senhor. O Senhor já conquistou a vida de cada um aqui, Pai. O Senhor já livrou ele de todo laço, todo embaraço, Pai, em nome de Jesus. O Senhor já libertou. Seja liberto, todos sejam libertos, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado a todos. Fica com Deus. Um beijo no coração. Fica com Deus. Gratidão a todos. Gratidão a todos. Amém. Obrigado, meu irmão Neto. Aleluia. Aleluia. Gratidão a todos, gratidão. Amém.